Livro de Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo 4. Eu quero ler com você a partir do versículo 23 a 25, trechinho da palavra de Deus. Amém? Achou aí? Se você não achou aí, você pode acompanhar aqui, né? Sem Bíblia você não fica, né, irmãos? Antigamente, quando vinha alguém na igreja, algum visitante, a gente falava assim, tinha que sentar perto de alguém com a Bíblia, né? Ou, né, prestavam a Bíblia. Hoje não. Hoje já, se você não trouxe, você pode ler aqui, né? Mas não perca o costume de manusear a palavra de Deus, né? Não perca o costume de ler a Bíblia, procurar os livros, encontrar, tudo isso é bom e edifica. A palavra diz assim, 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito, meu Deus, o Espírito Santo, continue a falar conosco, continue a ministrar nessa casa de oração, aonde um povo se reúne para cultuar, adorar e servir ao Senhor. Que o Senhor continue falando conosco, através dessa porção da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Aqui a Bíblia fala a respeito do ministério de Jesus. Jesus está começando o seu ministério, né? Jesus tinha passado pelo batismo, tinha passado pela tentação no deserto, tinha chamado alguns discípulos, e agora começa então o ministério de Jesus fluindo, né? E diz que Jesus percorria Jesus toda a Galileia. Jesus estava andando, né? Percorrendo, caminhando pela Galileia, e Jesus estava caminhando, ensinando, pregando a palavra, levando algo novo para aquele povo da Galileia, né? Para aquele povo da Galileia. Jesus chega com uma proposta nova, com uma proposta diferente, irmãos, né? E quando eu estava pensando aqui nessa passagem, eu me lembro de quando abriu essa igreja aqui, né? Quando a gente abriu esse ministério aqui no ano de 1997, no mês de agosto, né? Esse bairro, o bairro aqui da Capela, quase não se tinha igreja aqui. Pouquíssimas igrejas, acho que tinha 2 ou 3 igrejas maiores. Nós chegamos aqui, tinha estacionamento na igreja, porque estacionamento era grande na época. Quase ninguém tinha carro para vir na igreja, né? O pessoal que vinha mais de fora, que vinha de carro, né? Hoje no estacionamento não temos mais, né? Acabou a rua aí, né? Tem uns caminhões, está difícil, né? A gente está tentando se organizar, né? Mas eu lembro quando chegou, e eu lembro desse bairro, porque eu estou nesse bairro aqui desde 1989. Quando eu vim do interior lá, né? Eu falo que lá onde eu morava é o interior do interior, porque aqui é considerado interior, mas lá onde eu morava é o interior mesmo, né? A cidade de onde eu vim tinha 12 mil habitantes. Então imagina o tamanho da cidade. E Vinhedo era uma cidade diferenciada. Aqui em Vinhedo, quando eu cheguei, só tinha um semáforo, que era lá perto do antigo supermercado Mateus, lá na Barra Funda, era só um. Hoje você vê o trânsito de Vinhedo, né? E principalmente aqui, para entrar no bairro da Capela de manhã e à tarde, é complicado, né? Não tem mais, o fluxo de carro e gente é muito grande. E foi assim que a gente chegou aqui. Pouquíssimas igrejas, os bairros, e tudo isso foi crescendo.
E eu creio no meu coração que durante esse tempo que a gente está aqui como igreja, nós, como igreja, através do poder de Deus, exercemos uma grande influência nesse bairro. Eu creio que nós exercemos uma grande influência nesse bairro. Muitas coisas mudaram nesse bairro. Mudaram porque a igreja de Jesus chegou nesse lugar. Eu não estou falando que somos nós, mas nós chegamos. Bem no começo, outras igrejas já existiam. E outras igrejas foram se chegando. E esse povo começou a pregar, começou a levar a palavra de Deus e as coisas começaram a mudar. Tem muitas coisas para mudar ainda? Sim, mas mudou muitos e mudou, eu creio, para melhor, né? Hoje, as pessoas têm orgulho de morar nesse bairro, né? Antigamente, as pessoas tinham meio assim, né? Eu lembro, a gente via de ônibus da empresa e eu morava aqui. O pessoal falava, mas tem que passar lá para deixar lá? Tem, né? E tinha que passar. Mas tinha toda essa questão, sabe? De passar para deixar. Mas, graças a Deus, tudo isso mudou, irmãos. Hoje, o bairro da Capela é um dos bairros mais caros que tem. Os terrenos aqui são os mais caros. Porque mudou tudo, porque a igreja chegou. O povo de Deus chegou. E as coisas começaram a mudar. Era bem o que estava acontecendo aqui. A Bíblia diz que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, né? A sinagoga era uma igreja, um lugar onde o povo se reunia para aprender a palavra, né? E Jesus começou a pregar o evangelho do reino. E começou a acontecer algumas coisas diferentes. Por quê? Porque chegou algo diferente. Chegou algo que começou a movimentar aquele lugar. Começou a movimentar a Galileia, começou a movimentar as pessoas. O reino de Deus chegou. O reino de Deus começou a ser implantado, irmãos. E a palavra de Deus diz que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você foi transportado do império das trevas e foi colocado no reino do Filho do seu amor, ou seja, no reino de Deus. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o reino de Deus chegou na sua vida. Chegou em você, no nome de Jesus. Amém? E a Bíblia diz que chegou o evangelho do reino. E aí começou com a pregação, com a palavra, com o ensino do reino de Deus, começou a acontecer algumas coisas. A Bíblia diz que a sequência do versículo 23 diz assim, o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Olha as maravilhas, o reino chegou e começou a acontecer curas e milagres entre o povo. Agora, quando a gente pensa que começou a acontecer curas e milagres, as enfermidades, né, foram sendo curadas entre o povo, a gente se arremete para a condição daquele povo. Olha a condição daquele povo, queridos. O evangelho não tinha chegado, o reino não tinha chegado, o poder não tinha chegado, a palavra não tinha chegado, a pregação não tinha chegado. E por não chegar o poder, não chegar a pregação e a palavra, o povo estava doente, enfermos, e se nós formos dar uma sequência, a Bíblia diz que eles foram lá para a Síria ficava um pouco mais distante de Israel, e eles começaram a trazer, e olha a condição que era a condição do povo, acometido de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, essa era a condição. Agora, essa condição existia por quê? Porque o reino de Deus ainda não tinha chegado naquele lugar. Porque onde chega o reino de Deus, chega mudanças. Aonde chega o reino de Deus, chega transformações. Amém? O reino de Deus, a Bíblia diz que o evangelho significa boas novas. Foi o que o anjo falou para aquele povo, né? Quando eles estavam lá, nas vigílias da noite, vem anunciar a chegada do reino de Deus, vem anunciar a chegada de Jesus. Ele diz, que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, né? Lá em Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E eu vos trago
boas novas, que será de grande alegria para todo o povo. Então, onde chega o evangelho, queridos, onde chega a palavra, onde chega o ensino da verdade, chega o reino de Deus, chega o poder de Deus, chega o poder que transforma situações como está registrado aqui na Bíblia, e curas e milagres começam a acontecer. Amém? Você crê nesse evangelho? Você crê nesse poder, nessa palavra? Porque o que eu estou fazendo aqui hoje de manhã, o que nós estamos fazendo na direção, o que o grupo de louvor fez aqui, tudo o que está acontecendo aqui é expressão do reino de Deus. Nós não fazemos reunião para juntar pessoas, para ser um clube, para estar passando um tempinho, para a gente se sentir bem, voltar para casa. Não, queridos, nós não fazemos isso. Nós estamos instituindo, nós estamos falando do reino de Deus. O reino que, aonde ele chega, as situações são transformadas, no nome de Jesus. Amém? Esse é o reino de Deus, onde Jesus passava, onde Jesus ia, o que Jesus fazia, ele ensinava, ele pregava, e o reino se estabelecia, e as condições, as situações eram mudadas pelo poder do reino, pelo poder da implantação desse reino diferenciado. Porque olha a condição do povo, olha a condição das pessoas sem o reino de Deus. E Jesus ia curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. O reino de Deus tem cura, irmãos. O reino de Deus tem poder. O reino de Deus tem a virtude que transforma e que faz aquilo que ninguém pode fazer, que faz aquilo que ninguém tem condição de fazer, que faz aquilo que remédio não pode fazer, que ninguém pode fazer, mas o reino pode, porque o reino ele é infinito, o reino de Deus ele é além das situações e das circunstâncias naturais. Foi o que o anjo falou para Maria, lembra lá? O anjo veio anunciar para Maria. Maria é uma jovem, né? Bem mocinha. Quando você vai estudar um pouquinho, você vai aprender que Maria era uma adolescente, bem novinha, né? O anjo chega e fala para ela, você vai ficar grávida. E ela fala, mas como isso? Eu não tenho relação com o homem, eu não conheço o homem. Eu sou virgem, eu sou uma jovem, uma adolescente virgem. E o anjo vai falar para ela, né? E ela fala, como pode isso? O anjo vai falar para ela, para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. O reino de Deus é um reino que confunde as coisas, porque as coisas elas só têm condição de ir até onde ela tem explicação, até onde ela tem condição de fazer. O reino de Deus não está na condição. O reino de Deus, ele está além, acima, muito acima de tudo e de todas as coisas. Por isso ele é chamado de reino de Deus. Não é reino de homens, queridos, não é reino de homens, é reino de Deus. É bem verdade que tem uns homens por aí achando que eles são dono do reino, né? Eles acham que eles são dono do reino, mas o reino não é deles, o reino é de Deus. Por isso, o poder que movimenta, o poder que opera, o poder que acompanha a palavra, que acompanha a pregação, que acompanha a explanação do reino de Deus, é o poder de Deus. Amém? O poder de Deus, ele é ilimitado. Amém? Por isso que nós temos que crer nesse poder e crer nesse reino, a qual você está dentro disso. Amém? Você está dentro do reino de Deus. Você faz parte desse reino. Porque parece que eu estou falando e parece que eu não pertenço a isso. Parece que eu não estou nisso. Parece que isso não é comigo. Não, é com você. Porque você faz parte desse reino. Você está dentro deste reino. Jesus te pegou lá, né? Pegou você lá e transportou você para dentro desse reino. Você estava no império das trevas. Você estava num lugar onde quem dominava, quem mantinha e quem manipulava eram as trevas.
mas Jesus te pega, né? Pega de lá e coloca dentro do reino. Olha que maravilha, né? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por estar dentro do reino de Deus. Amém? Você está no melhor lugar que você poderia estar, dentro do reino de Deus. Amém? E Jesus continuou, né? O versículo seguinte vai dizer, né? O versículo 24: e a sua fama correu por toda a Síria. A Síria ficava longe, irmãos, né? A Síria ficava longe, não era pertinho, né? E nessa época não tinha WhatsApp, né? Não tinha lá o Facebook para você mandar, né? Olha, manda uma mensagem lá para fulano. Olha, as pessoas estão sendo curadas aqui. Não. A fama de Jesus correu. A mensagem do Evangelho começou a correr. Agora, quem leva essa mensagem, queridos? Essa mensagem, quem leva essa mensagem? As pessoas começaram a levar essas mensagens. E a Bíblia diz que a fama de Jesus correu por toda a Síria. E aí você fala assim, mas eu não sou famoso. A sua fama, a fama que tem a teu respeito, a meu respeito, ela não é essa fama que você conhece do mundo. Os famosos, que está aí na internet, que está na... Hoje ficou mais fácil ficar famoso, né? Você faz uma coisa bem, desculpa a expressão, uma porcaria bem feita, né? Você fica famoso. Rapidinho, a internet te dá lá um monte de clique lá, você vai parar lá no Fantástico, né? Porque teve um monte de clique lá, né? Já viu aquela música, gente? Um dia eu escutei essa música, um pedacinho, eu falei, não pode um negócio desse. As pessoas ficam famosas para caneta azul, já viu? Eu falei, o cara ficou famoso falando que a caneta é azul. E a inteligência das pessoas está tão bloqueada que as pessoas ficam encantadas. Caneta azul, caneta. Gente, caneta sempre foi azul, gente. É uma loucura esse negócio. Então, tem umas porcarias que deixam as pessoas famosas, né? Mas essa fama não é essa fama que a gente está falando, essa fama do mundo. Você fica famoso no reino espiritual. Amém? Você fica famoso no reino espiritual. Quando Eliseu passava, caminhava, a mulher olhava e falava, eu vejo que vai ali um santo homem de Deus. Quando uns filhos de um sacerdote, eram 7 filhos de um sacerdote chamado Cefa, eles decidiram enfrentar o reino espiritual baseado no que Paulo pregava. E eles foram expulsar os demônios, porque Paulo expulsava demônio. O evangelho, ele traz o poder para expulsar demônios, né? Nós vimos aqui que Jesus expulsava os endemoniados. Você não precisa ter medo de demônio. Tem gente que tem medo de se manifestar o demônio. Você faz parte do reino, tem poder de Deus para expulsar demônio. Amém? Você tem que crer nisso? Você crê que se manifestar um demônio, você tem poder para expulsar? Você não tem, mas o poder de Deus, o poder do reino através da sua vida, expulsa demônio. Eu lembro a primeira vez que nós fomos fazer isso, eu e a Lucenir. Nós éramos coordenador de jovens e adolescentes. E nós vamos ter um grande grupo de jovens e adolescentes aqui, irmãos, né? Vai ser uma grande bênção aqui, porque lá atrás nós coordenávamos, era um grande grupo. Até culto a gente fazia. Vai ter isso tudo aqui novamente, em nome de Jesus, né? E vai ser melhor, vai ser maior do que lá, né? Vai ser melhor. E uma vez nós fomos expulsar um demônio, os jovens nos chamou lá, nós fomos. E chegamos lá, menina, primeira vez, que dificuldade, né? Porque aí chegamos, a mulher estava já quietinha, já tinha acalmado, sentada na cama, tinha tomado banho, aí nós sentamos ali na cama, ali perto dela, e começamos a conversar com ela. E eu falei para ela assim, a senhora acredita que existe o reino de Deus, mas também existe o reino das trevas? A hora que eu falei que existia o reino das trevas, irmão, ela deu um pulo na cama assim, né? Deu um pulo naquela cama assim, ficou agitada, e o demônio se manifestou. E como a gente não tinha muita experiência, né, era a primeira vez, a gente agarrou ela de todo jeito, né? A gente segurava, amarrava os braços, apertava, grudava aqui, apertava, faltava dar um mata-leão na mulher, né? Põe debaixo do pescoço aqui, mas não deixava ela se mexer, porque se ela se mexe, ela pega nós, então trava ali, né? Travado tudo, né? E foi a primeira experiência nossa.
E no outro dia, eu e o Luciano estava tudo dolorido. Parece que a gente tinha lutado, uma guerra, tudo dor no corpo, para todo lado. Porque de tanto fazer força, irmãos. Ficava se espremia aquela lá, né? Mas foi uma grande experiência que a gente teve. No comecinho, nós éramos novos convertidos, começando tudo. Depois nós pegamos a experiência, aí nós ficamos espertos. Um dia eu estava atendendo uma mulher aqui na sala. Toda vez que a gente atendia aquela mulher, ela ficava endemoniada, irmãos. A primeira vez que ela entrou aqui, uma tarde, era o horário da tarde, ela entrou na sala, quando ela chegou na porta, ela virou do lado. Entrou assim na sala. Ó. Imagina, e eu e a Luciana olhando aquela cena. A mulher entrando assim, de costa para nós. Aí eu fui lá, fechei a porta e tranquei com a chave. Falei, agora está aqui dentro dessa sala, é só nós e ela, não sei o que vai acontecer aqui, mas o negócio vai pegar aqui, né? E foi uma guerra. Mas aí eu já aprendia, né? Que não é na minha força, não é a minha força física que faz. É no poder do reino de Deus, é no poder de Jesus, é o poder da cruz. Né? E toda vez que ela se manifestava, eu não relava a mão nela. Eu só dava os comandos. Mão para trás. Uma vez eu falei, mas ela ficou tão endemoniada, eu falei, Senhor, envia o anjo aqui e acorrenta a mão desses demônios. Irmãos, ela colocou a mão para trás, ela escutava as correntes travando, sabe? Travava assim, ó. Travadinha. Uma vez nós estávamos ministrando com ela e deu uma distraída, foi coisa de segundo, porque tinha que ficar atento, ligado, não podia piscar. Eu ainda estava distraído um pouquinho, quando nós olhamos, ela estava em cima do sofá. Você entra na sala, tem os quadrinhos até hoje, aqueles quadrinhos são relíquia. Já tem quase 20 anos aqueles quadrinhos lá na sala. Se tiver um quadro mais bonito, você pode trazer, nós põe lá. E ela pegou aquele quadro, em cima do sofá, pegou o quadro para dar na nossa cabeça. Imagina, dentro daquela salinha. A hora que eu pisquei, que eu olhei em cima do sofá, eu repreendi. Falei, parado aí agora, em nome de Jesus. Eu falei, agora você põe o quadro no lugar, que eu não dei ordem para você tirar, e desce do sofá. Tudo. Mas desceu. Né? E graças a Deus, foi várias ministrações, até que Deus revelou aonde estava o detalhe. Revelou em sonhos para Lucenir, e aí aquela vez foi a última vez que essa mulher ficou endemoniada. E depois, ela nem é nosso no ministério, é de outro ministério, mas até onde a gente sabe, ela está caminhando com o Senhor, está vivendo a vida, o propósito que Deus tem na vida dela. Ficou liberta, porque o poder não é do homem, o poder é de Deus. Amém? Mas o reino de Deus tem poder para expulsar demônio. Então não fique com medo de demônio. Não fique com medo deles, não. Porque ele vai querer te intimidar. Né? E vai querer colocar medo em você. Não tenha medo. Repreende em nome de Jesus. Ah, mas você está fazendo isso, aquilo. Fala, olha, não te interessa o que eu faço ou deixo de fazer. Eu estou te dando uma ordem em nome de Jesus. Sai. Vai embora. E ele tem que ir embora, irmãos. Não tem essa. E a fama de Jesus correu. A fama de Jesus precisa correr nesse bairro, queridos. A fama de Jesus precisa correr no bairro aqui da Bela Vista, no bairro da Capela. A fama de Jesus precisa correr nos meios, nos lugares aonde você vai, onde você passa. A fama de Jesus precisa correr. E ela precisa atingir, chegar no coração de tantas pessoas que estão vivendo como esses aqui. Como essas pessoas aqui. E só para fechar lá, né, que eu falei dos filhos de Cefa lá, né? Eles foram expulsar o demônio que Paulo pregava. E o demônio falou uma coisa interessante, irmãos. Eu não acredito muito em demônios. Quando eles falam, eu falo assim, é mentiroso, porque a Bíblia diz que ele é mentiroso. Mas tem coisa que a gente analisa, né? Tudo a gente tem que analisar. E aqueles demônios falou assim, olha, eu conheço Paulo. Eu sei bem quem é Paulo. E vocês, quem são? E a Bíblia diz que os demônios partiu para cima deles. E eles tiveram que fugir nu. Imagina só, né? Deve ter levado uma surra do demônio. Por quê? Porque não tinha o poder do reino de Deus. Não tinha o revestimento de autoridade que Jesus deu para aqueles que decidiram dar com Ele. Aqueles que decidiram
caminhar com Jesus. Porque quando você decide andar com Jesus, você recebe o revestimento de poder, o tal do nasci de novo. Quando você nasce de novo, você é revestido do poder de Deus, da unção e da graça de Deus na sua vida. Então, mesmo que você não está lá na televisão, e graças a Deus que você não está lá, né? Fazendo novela, né? Graças a Deus. Até o nome já fala novela, não é para ver, novela, não é novela, né? Não é para ver, né? Mas a gente insiste em ver, né? E engraçado, irmãos, que é a mesma coisa. É o casamento que está ruim, a amante que chega, a amante é boazinha, o cara começa a trair a mulher, dá briga e mata, quem matou, não matou. No final acaba tudo em pizza. É tudo a mesma coisa. Se assistiu uma, você sabe tudo, né? E não mudou não, porque antes de aceitar Jesus eu assistia. E eu acho que está do mesmo jeito ainda, né? Vou te pegar agora, né? Tá do mesmo jeito ainda ou não, hein? Você não sabe, né? Graças a Deus que você não sabe, né? Mas né? Então, a gente precisa começar a pensar nessas coisas. A fama de Jesus. Você foi revestido desse poder. Esse poder, ele está no reino de Deus. E a fama de Jesus. Agora, olha algo interessante que está aí no versículo 24. A fama de Jesus corria por toda a Síria. E trouxeram-lhe, então, todos os doentes. Quem trouxe os doentes, queridos? Quem trouxe os doentes? E a Bíblia vai dizer os doentes, os acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos. Naquela época já tinha os lunáticos. Hoje ainda tem os lunáticos aí, né? Que discute se a terra é plana, se a terra não é plana, né? Tem uns lunáticos ainda, né? Paralítico. E olha, irmãos, que coisa forte. Olha que coisa forte que termina esse versículo. E ele os curou. E ele os curou. O poder de Deus, irmãos. O poder de Deus. E aqui há uma junção interessante, porque as pessoas que acreditaram em Jesus, que viram o que Jesus estava fazendo, trouxe essas pessoas problemáticas. E Jesus os curou. Você quer ver milagres acontecer? Você quer ver milagres acontecer? Sinais, maravilhas, endemoniados, lunáticos sendo curados, libertos? Comece a fazer como eles fizeram aqui. Comece a trazer. Comece a falar. Eu sei, em um lugar, aonde se você for lá, você vai ser curado. Eu sei um lugar aonde, se você for, você vai falar, você vai ficar endemoniado, não vai falar isso, senão a pessoa não vai vir, né? Mas eu sei que você vai chegar lá e o seu problema espiritual vai ser resolvido. Foi o que eles fizeram, irmãos. Eles começaram a trazer as pessoas. E Jesus manifestou. O poder de Deus se manifestou. E olha o que eles faziam. Da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. O reino de Deus é um reino de poder. É um reino de sinais, prodígios, maravilhas. É um reino de poder, irmãos. Nós precisamos crer neste poder. Talvez você pense assim, mas isso era para o tempo dos apóstolos, era o tempo de Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 13, 8. Olha esse versículo. Hebreu 13, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. Vai lá, Maio. Vai lá, senão eu abro aqui. É que eu conheço o versículo de cor, eu só queria ler para a gente deixar bem gravado. Chegou lá? Eu leio aqui, mas se não tiver, não tem problema. 13, 8. Olha o que diz. Está falando de quem? Jesus Cristo. A fama de quem correu lá na Galiléia, Decápolis, Jerusalém? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem,
lá no começo, quando ele escreveu esse texto. Ontem, hoje, aqui agora, 10h19 da manhã, você crê que Jesus é o mesmo? Hoje, aqui, agora, amém? Ele é o mesmo hoje e eternamente. Ou seja, Jesus ele é o mesmo sempre, queridos. É o mesmo sempre. O mesmo poder que havia lá no ontem, é o mesmo poder que está no hoje, é o mesmo poder que vai estar eternamente. Jesus ele é o mesmo, hoje, sempre será. O que muda, o que faz as coisas acontecer, não é a questão de Jesus, é a questão do povo. É as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que estão caminhando, as pessoas que estão vivendo esse propósito, vivendo esse projeto. O Evangelho é o poder que transforma, é o poder que muda, é o poder que faz tudo novo, diferente. E Jesus pregava, Jesus ensinava e as coisas aconteciam. Amém? Você crê que pode acontecer? Amém? Pode acontecer hoje, agora? Amém? Porque ele não mudou, queridos. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E talvez quando pensa assim, mas tinha uma multidão em volta de Jesus. A multidão é algo meio, assim, difícil da gente entender. Talvez um grupo como nós aqui era considerado uma multidão. Dependendo do lugar, dependendo da situação, dependendo a quantidade, pode ser uma multidão. Mas o que importa não é a multidão. O que importa é o poder de Deus, é o reino de Deus. E esse poder está aqui nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que Jesus, lá na cruz do Calvário, ele rasgou todo o escrito de dívida que era meu, seu, ele rasgou na cruz do Calvário. Ele rasgou e ele pegou e ele expôs publicamente todos os demônios, todas as potestades e principados foram expostas na cruz do Calvário. Porque quando Jesus morre na cruz, o diabo arrumou um baita de um problema para ele. Porque o diabo conhecia, sabia das profecias, mas o diabo não tem revelação. Ele não tem entendimento. Porque se ele soubesse, jamais ele incentivaria o povo a crucificar Jesus. Porque ele arrumou um baita problema. Porque até então ele estava solto e ninguém mandava nele. Mas quando Jesus morre na cruz, ele recebe todo o poder, toda a autoridade. Ele diz, todo o poder, toda a autoridade é me dado no céu e na terra. Então Jesus recebe todo esse poder, toda essa autoridade. E agora Jesus delega para a igreja. Jesus delega para aqueles seguidores, aqueles que decidem segui-lo. Jesus delega esse poder. Por isso que ele envia lá os 70 e eles voltam. Senhor, até os demônios nos submetem, porque os demônios não submetiam. Mas a partir de Jesus, eles têm que se submeter. Agora eles têm que se submeter ao poder de Deus. E Jesus rasgou o escrito de dívida que era contrário. A palavra de Deus diz, Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação para você. Se você está em Cristo Jesus, você não é mais condenado. A condenação já passou. Agora você é livre. Imagine essa cena, chegar diante do tribunal, do juiz. Olha, nós estamos aqui para acusar, mas não tem acusação. Não, leia a acusação aí que nós vamos prosseguir com o juiz. Não tem acusação. Não tem. Mas se não tem acusação, não tem como ler a acusação, então não tem tribunal, não tem julgamento. Não tem mais condenação, queridos. Você já foi justificado pelo sangue que Jesus derramou naquela cruz. Não tem mais condenação contra a tua vida, em nome de Jesus. Amém? E nessa manhã eu quero ministrar esse reino de Deus, esse reino de poder na sua vida. Eu não sei como você está vivendo,
Eu não sei o que você tem passado, como está o teu coração, se você está animado, se você, quando você ouve isso, se isso fortalece você, se isso enche você de coragem para continuar, se isso te dá uma energia, né? Uma vitamina D, né? Mas D não dos comprimidos, de Deus para a tua vida, né? Hoje se fala muito, né? Você precisa tomar vitamina D, precisa mesmo, vitamina D, Deus na sua vida, vitamina D, Deus, sabe? Para te fortalecer, para te dar força, ânimo, coragem, para você viver o plano e o projeto que Deus tem com você. Em nome de Jesus, nós vamos avançar, nós vamos tomar posse daquilo que Deus nos deu. Deus te deu a tua casa, Deus te deu a tua família, Deus te deu os entes queridos. Você precisa começar a tomar posse. Quando você chega o reino. Quando você está lá, está o reino. Quando você fala, o poder de Deus se manifesta. Quando você declara, o reino de Deus vem e acontece. Deus está precisando levantar homens e mulheres nesses dias, corajosos o suficiente para implantar o reino de Deus nesses corações tão desesperados como ainda estão por aí. Amém? Você crê nisso? Amém? Então convido você a ficar em pé, se o grupo de louvor puder vir aqui também, nos ajudar. Eu quero fazer duas coisas aqui nessa manhã. Quando eu estava pensando nisso, o Espírito Santo me colocou duas coisas. A primeira coisa é assim, se você está enfermo, doente, nós vamos orar por cura por você. Nós vamos declarar cura na sua vida. Em nome de Jesus. Endemoniado, lunático, acho que a gente não tem, né? Em nome de Jesus. Mas se tiver também, a gente manda embora em nome de Jesus, não tem problema. Né? Mas se você estiver enfermo, eu quero convidar você a vir aqui à frente, nós vamos orar por você. E nós vamos declarar essa cura sobre você. Cura física ou emocional, no sentimento, na alma. E depois nós vamos fazer um segundo apelo, que é, nós vamos orar para Deus animar, fortalecer, renovar o teu coração. Para você sair daqui como um soldado, com as armas em punho, para você declarar o reino de Deus aonde você passar, no nome de Jesus. Amém? Deu para entender aí? Amém? Amém? Então, por favor, se tem alguém enfermo, vem aqui para frente, nós vamos orar por você nessa noite, nessa manhã, né? Em nome de Jesus. Alguém? Para a gente orar? Vamos fazer assim, quem estiver enfermo fica do lado direito aqui, e quem quer receber esse revestimento, esse poder, fica do lado esquerdo aqui. Aí nós vamos ministrar essa unção sobre a tua vida, porque hoje é manhã do reino de Deus se manifestar, meu amado, né? É o reino de Deus. Não se preocupe se quem vai orar por você, quem vai manifestar o poder sobre a tua vida é Deus, é o poder de Deus na sua vida, no nome de Jesus, amém? Então, quem está enfermo do lado direito, quem quer receber esse revestimento, esse poder, essa unção, de repente você fala assim, eu quero orar em línguas, eu quero receber dons, eu quero viver esse reino. O reino de Deus tem tudo, meu amado. O reino de Deus tem tudo para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Então você vem para cá e nós vamos orar por você. Nós vamos declarar esse reino sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém, queridos? Recebeu a tua bênção aí? Amém? O reino de Deus é um reino de poder. E esse poder está disponível para todos nós. Quando você encontrar alguém enfermo, põe a mão lá e fala, eu ministro cura, em nome de Jesus. Eu ministro esse poder na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E nenhum mal vai prevalecer contra a sua vida e contra os seus entes queridos, em nome de Jesus, amém?